tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia, a minha parceira Alessandra. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo maravilha. Gente, hoje a gente vai trabalhar, olha só, faz parte da língua portuguesa, mas não vai ser literatura. Hoje não é literatura. Não é literatura, não é a parte da questão da... Produção textual, será? Não é produção Também não textual. Mas vamos lá, né? Aula 79.1, trabalhando a pontuação dentro do texto. Exato. Você sabe usar corretamente a pontuação, empregar corretamente? Ou existem muitas dúvidas na hora que você vai escrever, quando é que você vai ali utilizar, né? Ah, eu não sei, eu tenho dúvida, professora. Então vamos agora chegar com os exemplos aí para vocês e tentar, é claro, pessoal, relembrar, que isso fica, né? Relembrar. E aí fica mais fácil quando você vai praticando, tá? Exato. Não é em uma única aula que você vai, não, agora eu já sei tudo. Mas você vai exercitando, lembrando dos exemplos, das pausas, né? Quando é que eu vou utilizar, o que é pergunta, o que é exclamação, o que é pausa. E aí você vai embora na sua produção. Exato. Então, vamos lá, aula 79.1, a pontuação no texto. Nossa árvore do conhecimento, né, com a temática. E olha só, a importância da pontuação. Por que a pontuação é importante, Alessandra? Olha aí, então ela traz um sentido e coesão à frase ou ao texto. Na verdade, pessoal, é assim, a pontuação é o que vai dar o quê? Ela vai dar uma ênfase, ela vai dizer... Já pensou se você fizesse a leitura de um fragmento sem pontuação alguma? Será que teria sentido? Então ela serve para harmonizar, para dar uma pausa, respira, pensa naquilo que eu quero passar. E aí você dá continuidade. É sempre empregada para dar, olha aí, dar o quê? Uma coerência ao seu texto. Então... a pontuação é necessária para qualquer texto escrito. Se o autor quer se fazer entender e deseja passar clareza naquilo que ele apresenta ao leitor. Tudo que a professora Alessandra comentou. Aplicação da pontuação nas orações coordenadas e nas subordinadas também, que vocês já viram. Lembra? Vamos buscar na memória aí. O que é uma oração coordenada? Olha, aí você vai lembrar. As orações coordenadas são aquelas que são independentes, né? Sintaticamente. Já as orações subordinadas, elas terão uma dependência sintática em relação à oração principal, né? Então, aqui nós temos... o período composto por subordinação e o uso da vírgula. Então, nas orações subordinadas substantivas, na ordem direta, não há necessidade. O que é isso? A oração principal mais a oração subordinada, como está aqui no caso. Dizem que eu sou louco. Dizem. O que diz? Diz o quê? Que eu sou louco. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, porque essa parte que eu sou louco está completando, né, sintaticamente o sentido da primeira oração, que é formada somente pelo verbo dizer. Então, dizem o quê? Que eu sou louco, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Na ordem indireta, o que nós temos aqui? O que vai acontecer, né? Aí eu vou ter a oração subordinada, mais a oração principal. Ó, que eu sou louco, dizem. Olha só, começou pela oração subordinada. Ó, e fez o quê? A inversão, né? Começou pela subordinada, depois a oração principal. Porque essa que eu sou louco que está completando o sentido da oração principal, que é dizem. Tá certo? O que aconteceu, amadinho? Se estiver na ordem direta, há necessidade do uso da vírgula. Espere imensamente por algo que você volte logo. Então, aqui nós temos a oração principal. Espere imensamente por algo.
que você volte logo é a parte, né? Que é esse algo que está explicando, né? Ó, que você volte logo. Então, oração subordinada apositiva. Aí você vai lembrar, né? Que tem a função de aposto, é a parte que vai especificar, esclarecer, tá certo? Espero sinceramente isto, que você me apoie. Exato. Olha aí a marcação, aqui marcando a marcação com 2 pontos, né? Mas professora, mas ali em cima você não usou 2 pontos. Mas então, vai ser marcada pela pontuação. Pode ser o 2 pontos ou a vírgula, tá certo? Espero sinceramente isso, que você me apoie. Também toda aqui, oração, a primeira parte, a oração principal, e a segunda parte, a oração subordinada substantiva apositiva. Por quê? Porque tem a função de aposto. Que mais? Nós temos as subordinadas adjetivas. Restritivas não recebem a vírgula. A primeira que se pôs a lavar foi Leandra. Então, quando for restritiva, aquela que te dá limite, ó, não é necessário de colocar a vírgula. Então, quando eu tenho a oração subordinada adjetiva, vai ter a função de adjetivo na oração, tá certo? Os alunos que se destacaram nas Olimpíadas foram premiados. Então, quem serão os premiados? Somente aqueles que se destacaram. Então, tá restringindo aí, né? Tá limitando. Então, não há necessidade de colocar vírgula. Então, toda vez que você perceber que é uma oração subordinada adjetiva restritiva, não recebe o quê? Vírgula, não tem vírgula. Vamos lá. Explicativas recebem a vírgula. Joaquim Manuel de Macedo, que também foi professor do Colégio Pedro II, faleceu em 1882. Então, aqui você está percebendo, né, que a oração subordinada adjetiva explicativa está entre o quê? Vírgula. Então, aqui você percebe, ó, Joaquim Manuel de Macedo, olha só o que está entre aí, ó, que também foi professor do Colégio Pedro II, ó, é a parte que está explicando quem foi Joaquim Manuel de Macedo. Então, oração subordinada adjetiva explicativa tem vírgula. Machado de Assis, que é autor de Dom Casmurro, tornou-se canonizado. A mesma coisa, né? Aqui, o que está explicando que é Machado de Assis, né? Que ele é o autor de Dom Casmurro. E sempre, ó, a vírgula aí, ó, entre vírgula, marcando, né? Quer dizer que está explicando algo. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Temos mais. Temos aqui nas orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, amadinho, são aquelas que vai ter a função de advérbio, tá certo? Então, aqui em ordem direta, como assim, amadinho? Indireta, isso. Vai ser oração principal, né? E oração subordinada. No caso, na ordem indireta, né? A vírgula é obrigatória. Se mudar, por exemplo, quando eu tenho primeira oração subordinada, né? Ou melhor, indireta. Fiz a maior confusão aqui, vamos ajeitar aqui para vocês, ó. Eu tenho oração principal, mais a oração subordinada, a vírgula é obrigatória. Então, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Então, aqui você percebe que começou pela oração subordinada. Depois, o que aconteceu, que apareceu? A oração principal. Então, esta vírgula aqui é obrigatória, está na ordem indireta. Agora, na segunda, né? Que a gente só vai trocar aqui, tá bom? Houve uma invenção. Primeiro, a oração subordinada, que está aqui marcadinho. Depois, a oração principal, tá bom, amadinho? Aqui a oração principal e aqui a oração subordinada. Agora, para adiantar o expediente, olha só, para, ideia de finalidade, né? Olha aqui, ó. Enfeitarei a mesa. Olha aqui a marcação. Começou pela oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo, que você já sabe qual é o infinitivo, tá aqui, ó. Terminação em R. Beleza?
enfeitaria a mesa. Então, enfeitaria a mesa é a oração principal. E vamos embora. Estudamos muito para fazer o exame final. Então, nós temos, estudamos muito para fazer o exame final. Depois, estudamos muito, vírgula, para fazer o exame final. Então, nessa primeira, nós temos na ordem direta, tá certo? Aí o uso da vírgula fica facultativo, né? Facultativo, ou seja, você pode aparecer com vírgula ou não. Mas se você começar pela ordem direta, como no terceiro exemplo, a vírgula é obrigatória. Para fazer o exame final, estudamos muito. Então, aqui nós temos, né, a oração subordinada, né, e a outra eu tenho a oração principal. Beleza? Tudo certo? Então, olha só. As orações subordinadas consecutivas que se ligam às orações principais com intensificadores tão, tal, quanto, tamanho, não admitem emprego de vírgula facultativa. Então, no caso, nós temos aqui, ó, na ordem direta. Estava tão eufórico que não pôde se conter. Oração consecutiva, ó, você vai lembrar do quê? De consequência, tá certo? Então, o que não pode se conter foi a questão dele estar eufórico, belezinha? Então, oração subordinada adverbial consecutiva que não pôde se conter. E a primeira parte, estava tão eufórica, é a oração principal. Estava eufórico de modo que não pôde se conter. Então, aí, ó, oração principal, estava eufórico, de modo que, olha só, já usando, né, outra conjunção adverbial. Agora aqui, estava eufórico de modo que não pôde se conter. Então, oração subordinada adverbial consecutiva em ordem direta. Beleza? Porque começou pela oração principal, depois a oração subordinada adverbial consecutiva. Estão entendendo aí? Certinho? Sim. Que pode aparecer ou não com vírgula. Vão marcando tá aí, tá, pessoal? Ó, não esqueça a oração subordinada consecutiva que se ligam por meio de intensificadores. Intensificadores, né? O tão, qual, quanto, tamanho. A vírgula e o período composto agora por coordenação. Separam-se por vírgula as coordenadas assindéticas. O que seria essas orações Olha aí. coordenadas assindéticas? O próprio nome já diz. Esse azinho dá a ideia de negação. Ó, síndeto, né? Que aí você vai lembrar de conjunção. Ó, assindética, que não terá conjunção, tá certo? Então, vai ser marcado pela pontuação, ou seja, pela vírgula. E este livro e o meu estilo são ébrios, guinam à direita e à esquerda. Amadinhos, aqui, tá bom? Aqui é o acento grave também, ó, uma locução aí foi só uma feminina, a locução desvio. Adverbial feminina. É na hora da digitação, mas o importante é a intenção. A gente já está explicando aqui, né, para vocês, né? Ó, então vem, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu. O que vocês observaram nessa marcação pela vírgula, né? São como ébrios, guinam à direita, à esquerda, beleza? Aí vamos lá, mais outra. Vi e venci. Nós temos aqui, né, 3 orações. Então, se apresentam 3 orações, essas orações são independentes sintaticamente. Cadê a conjunção? Apareceu alguma? Não. O que vem marcado? A pontuação, a vírgula. Então, aqui o vim é uma coordenada assindética, o vi também e o venci também. Beleza?
Vamos embora. As coordenadas sindéticas, elas recebem a vírgula. Ora tocava música clássica, ora executava um chorinho. Olha aqui. Então, aqui você tem o ora, aí você vai logo diretamente, né, na conjunção. Ora, ora. Tá dando ideia de quê? É uma conjunção que alternativa, né? Ó, e marcada também pela vírgula. Vem, que a natureza tem pressa. Olha só, vem, já é a primeira oração, que é a oração assindética. Que a natureza tem pressa é uma oração coordenada, Sindética, o quê? Sindética explicativa. Próxima, tinha muitas passagens pela polícia, logo era a principal suspeita. O que vocês perceberam aí? Ó? O logo está entre vírgula, né? Esse logo é uma conjunção que dá a ideia de quê? Qual é o sentido de usar o logo? Uma conclusão, tá certo? Então, uma conjunção conclusiva. Aí nós temos aqui na tirinha o seguinte: por que eu não posso ficar acordada até tarde? Vocês podem? Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Então aí você já está percebendo, né, a questão do uso. Tanto aqui a gente vai falar das coordenadas sindéticas, mas também quando for marcar também, ó, um chamamento, né, um direcionamento a alguém com quem está falando, ó. Por exemplo, o mundo não é justo, Calvin. Esse Calvin aí, né, um chamamento, aí você vai lembrar também do apóstolo. Nas coordenadas aditivas, a vírgula aparece quando os sujeitos são diferentes ou quando há a reiteração da conjunção. Maria foi ao hospital e encontrou o irmão ferido. Então, aqui foi o uso, né, da conjunção e, porque você percebe que quem foi ao hospital foi Maria, quem encontrou com o irmão ferido também foi Maria. Então, é o mesmo sujeito, né, na oração, tá certo? Apareceu na primeira e na segunda foi o quê? Omitido, né? Ficou implícito. Você já sabe quem fez essa ação foi Maria. E suspira, e geme, e sofre, e sua. Olha só, aqui também, né, a repetição do e. Aí você vai lembrar lá da polissemia, né? O e, repetição da conjunção e, tá certo? E a outra, o que nós temos aqui? Maria ficou muda e Pedro desconfiou. Ó, houve a vírgula porque houve mudança de sujeito. Quem que ficou muda? Maria. Quem ficou desconfiado? Pedro. Então aqui é a necessidade da vírgula. Já mudou o sujeito, mas ali na primeira não usou vírgula, porque faz parte do mesmo sujeito. Já na segunda foi colocada a vírgula para mostrar que o sujeito mudou. Beleza? A vírgula e as orações intercaladas. O garoto, disse o vizinho, é terrível, ninguém segura. Então, o que você tem aí? É intercalada, que vai ficar no meio, amadinha, das orações, tá certo? Bem aqui. Bem logo aí, tá bem em destaque. Fica marcado, você, né? Esperamos ansiosos, disseram os familiares, pela sua volta. Exatamente, ó. Mesma disseram coisa. Os familiares. Beleza? Vamos lá, então. Mais a vírgula e a enumeração. Então, nós temos aqui, se você se chama Washington, Michael, Brad, Wellington ou Grace Kelly, o primeiro semestre na cultura inglesa é grátis. Afinal, você deveria falar inglês desde que nasceu. Ó, venha conhecer a nova unidade da cultura inglesa. Aqui nós temos, né, um texto, né, da campanha publicitária. E o que você observou? Ele vai citando o nome, vai fazendo uma numeração. Ó. Se você chama o Washington, vírgula, Michael, vírgula, Brad, vírgula, Wellington ou Grace Kelly, viu só? Você já era para estar falando inglês desde quando nasceu. Então isso é propaganda, né, Amadinho? Para fazer só para mostrar para vocês. Porque aí são
os nomes, né, de origem estrangeira. Então, vamos lá. Se as pessoas passam o jogo gritando seu nome, das duas, uma. Ou você é o craque do time, ou é o garçom do bar. Então, aqui, né, a marcação, né, da vírgula aí dentro do texto. Presente também em campanha publicitária. Vamos lá, mas para vocês aqui um pouquinho, o ponto e vírgula, né? Quando que é utilizado o ponto e vírgula? É empregado para separar orações coordenadas muito longas ou que já tenham utilizado a vírgula. Então, olha aqui no exemplo de Rubem Braga. Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida. Sonhar um pouco a sentir uma vontade de fazer coisa boa. O que aconteceu, né? Aqui o período, né, ficou muito longo, muito extenso. Então, houve a necessidade de colocar o ponto e vírgula. Beleza? O diretor da empresa solicitou aos funcionários a entrega dos relatórios. Alguns, no entanto, não o fizeram. Beleza, então, olha o ponto e vírgula é empregado para separar orações coordenadas muito longas. Quais são as orações coordenadas, quando eu sei? Quando elas são livres, elas são independentes sintaticamente. Beleza? Pode vir ainda substituindo a vírgula antes da conjunção adversativa. Contudo, mas, porém, entretanto e todavia. Amanhã é dia de prova, porém, não comecei a estudar. Então, o que apareceu aí marcado, né? O ponto e vírgula. E porém é o quê? É uma conjunção adversativa, né? Por mais, poxa, amanhã é prova. Qual a ideia que a gente tem? Que já era para estar estudando há muito tempo. Mas tem esse sentido? O que aconteceu? Ele, né? Ele ainda vai começar a estudar. Próxima. Para separar partes do período que se equilibram em importância. Exatamente. Vamos ver essa importância aqui no trechinho de Padre Antônio Vieira. Olha, a literatura sempre presente. Então, que os pobres dão pelo pão um trabalho. Os ricos dão pelo pão a fazenda. Os de espíritos generosos dão pelo pão a vida. Os de nenhum espírito dão pelo pão da alma. Então, aqui está separando o que? Essa questão, conforme a importância, para dar um equilíbrio, né? Qual é o equilíbrio que está dando aqui, né? Quando ele fala, os pobres dão pelo pão um trabalho. Aí vai lá, os ricos, os espíritos generosos. Então, dá um certo equilíbrio aqui num trechinho de Padre Antônio Vieira. Conversando um pouquinho com vocês, com a turma, né, com a turma geral, quando a gente trabalhou aqui essa questão lá do início, vamos lá. A gente trabalhou frase, oração e período, né? Primeiro, para você identificar, a gente começa assim, o que é frase? Quais são os conceitos que você tem de frase? Lembra dessa aula? Nós trouxemos vários exemplos para vocês com essa separação. Porque às vezes, muitas vezes, o estudante confunde o que é frase, o que é oração, o que é um período, que é aí onde vai entrar a questão da vírgula, correto? Então você começa lá pela frase. Aí lembra o que é frase, ok, vamos para a oração. Depois que você também já consegue identificar uma oração, ele vai aumentando. E aí eu preciso do período. O que é um período? E aí você fica naquela dúvida, vou utilizar a vírgula aqui? Como é que eu faço? E ela vai ampliando. E lá também, quando você... nas séries iniciais, nos anos finais, vamos jogar assim para vocês, aí vocês têm lá, dos anos iniciais, vamos lá, recordando, lá 1900, não valia não, lá, não deu. 2000 alguma coisinha. E alguma coisa. Aí você tem lá, os tipos de frase, aí você fala
Que cachorro lindo! Que lindo vestido, que noite maravilhosa, que tarde A agradável. forma como você Entendeu? fala... Já vai fazer, vai empregando essa questão da pontuação. Isso, é automático. Você estuda a pontuação com pequenos trechos, às vezes só usando uma palavra. Socorro! Cuidado! Silêncio. Atenção! Você vê? Já está marcada ali a pontuação. Ali, ó, admiração, opa, espanto, suspense. As interjeições, né? Exatamente. Ufa, acabou. Olha só, aí você já vai ver lá o emprego da exclamação, né? Para frases optativas, que Deus te abençoe, né? Que Deus te guie, não é assim? E lá quando a gente começou do negócio, lá vai voltando na frase também, para mostrar para você essa questão, para não esquecer, amadinho, porque isso daqui é coisa básica, mas você tem que ficar ligado. Olha só, fique ligado aí, E aprender para não esquecer, né? Porque fala assim, de novo isso, mas lembra quando nós estamos sempre relembrando, é uma sequência. Então nós estamos na pontuação e a gente está voltando a frase. E relembrando o que é a frase, né? Exato. Ó, todo enunciado linguístico capaz de emitir uma mensagem, uma comunicação. Não adianta você pegar várias palavras, banana, maçã, chocolate. E aí, como é que elas estão ligadas? Qual o sentido que ela faz? Não tem sentido nenhum. Tem várias palavras, mas não formou nada. Aí, fui à feira, comprei banana, maçã, laranja, aí uva, já muda, percebem? E aí você já vai perceber aí a marcação, ó, porque tá dando uma enumeração, ó. Banana, maçã, né? Uva, melão, manga. Precisa, porque se você fala desesperadamente, comprei maçã verde, comprei uva, e aí você vai misturando, e cadê a pausa? Tem que ter. Até na fala você percebe que ali vai exigir uma pontuação. Exato. Então, já sabe que é frase, e a frase ela pode ter verbo ou não. Se essa frase tiver verbo, aí você vai já lembrar de quê? Da oração. Que uma frase, ou que oração é uma frase com verbo. Ou seja, então assim, João comprou o quê? Balas. Balas, bicicleta nova. Um carro. Um carro. Então, o que você tem aí? Novo João, look. né? Aí. João comprou. Então, nós temos a presença do verbo. Automaticamente, eu já tenho o quê, pessoal? Lembra aí, Davi. O Davi já respondeu. Né? Nós temos uma oração. E aí, lá, saindo da oração, chega o período. Aí, o período... Agora é que vai. Ele pode ser simples, ele pode ser composto. O período é formado por uma ou mais oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Como que eu sei que a oração é uma frase que tem verbo ou uma locução verbal também, tá bom, amadinho? Pode ser em torno de uma locução verbal. Aí o período composto. O período composto apresenta mais de uma oração, tá? E esse período composto, ele pode ser por coordenação, por isso que são aqueles formados por as orações coordenadas, que são aquelas orações independentes. Aí você vai lembrar que o período composto por coordenação, ela pode ser com orações assindéticas e sindética. Por isso que tem aqueles vários exemplos que a gente passou aqui para vocês. Assindética, porque não tem conjunção. Vai ser marcada por quem? Pela vírgula. João abriu a porta. Olha aí. Pegou a chave do carro e saiu com os amigos. Ó, Ué. agora aí, ó, já apareceu o quê? Quando ele fala abriu a porta, é uma oração coordenada assindética porque não apareceu a conjunção. Aí pegou a chave, também é uma oração coordenada assindética que não tem a presença da conjunção. Ela mas vai aparecer lá no final. lá no finalzinho. E saiu com amigos, aí já tem o quê? A conjunção e. Tá certo? Entendeu? Então aqui é tudo marcado pela vírgula. Aí eu tenho as orações coordenadas assindética e a última sindética no sentido da soma, lembra do E? E é uma conjunção o quê? Aditiva, porque ela te dá uma ideia de soma.
Chegou, abriu a porta, pegou a chave e saiu com os amigos. Exatamente. Então, agora, aquele momento... Ah, a gente Vocês já estão esperando. Aqui, qual é? Vocês sabem qual é? Falamos, colocamos aqui todos os exemplos para vocês, relembramos, voltamos em algumas aulas para relembrar o que vinha a ser uma frase, né? Uma oração, um período, e aí a vírgula vai entrar aqui na questão do período. E agora, o que será que nós temos para vocês? É o Trabalhando Gênero, de olho na tela. Vamos lá então, amadinhos. O que nós temos aqui? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Vamos lá. Então, vocês agora, depois dessa explicação toda sobre a pontuação, o que nós vamos fazer? Vamos aqui, trabalhando gênero. Cadê? Passando. Você vai produzir um gênero textual, piada, tá? Quem é bom aí de piada na sala? Sempre tem na turma aquele, eu vou usar o termo piadista, né? Que ele adora fazer uma graça. Humorista. Uma das características que distinguem os seres humanos das demais espécies é o humor, concordam? Tem gente que sempre fala, ai, professor, esse aqui é o piadista, olha o termo aí, né? Já criou até um novo termo para os rapazes das piadas. E tem as meninas também que gostam. A capacidade de rir e de provocar o riso. Então, vou tentar aqui, vamos ver se vai ter graça ou não. Eu sou péssima nisso, vixe, tem graça nenhuma. O remédio, olha o título, o remédio. O médico pergunta ao paciente, o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? Aí o paciente responde, impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia, conserve fechado. Nesse pequeno trecho aqui, no pequeno texto, vocês observaram a presença da pontuação? Olha só, vem marcado aqui o travessão, tem marcado 2 pontos, tá certo? E o ponto final. Quando que foi utilizado do 2 pontos? Em que momento que há necessidade de usar os 2 pontos? Qual é o conceito que você vai construir a partir dessa piadinha aqui? Vamos lá. Qual foi a regra que foi encontrada aqui? Então, você sabe, quando você vai fazer alguma citação, você pode colocar os 2 pontos. Quando você vai fazer o aposto, aí você marca com 2 pontos. Mas aqui esses 2 pontos foi utilizado para marcar a fala, né? O diálogo. Tanto que está marcando aqui. Qual foi a fala do médico? O senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? Aí a fala do paciente. Aí o paciente respondeu, 2 pontos. É um discurso direto, porque ele está fazendo, né? É impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia, olha só, ele ainda vai explicar, ó, conserve o vidro, melhor, conserve fechado. Viu só a importância? Então, se você vai fazer um diálogo, né, um discurso direto, marcando a fala de cada personagem, você vai fazer uso de 2 pontos, você vai fazer o uso do travessão para iniciar, para dizer que é a fala de quem está falando, no caso, né, do personagem. Pronto, beleza? Então agora essa parte aí é com vocês, né? Quem tem mais facilidade, sempre tem aquele que gosta de fazer uma atrás da outra, tá? E aí, gente, é sério, existem os estudantes que falam, ele é o piadista da sala, né? Eu gosto de contar, fazer as gracinhas. Tem aquele aluno que você olha e ele é tão engraçado que já dá vontade de rir. Então agora aproveita essa tua gracinha, já parte aí para a escrita utilizando esses recursos de pontuação, quando é que eu vou utilizar o 2 pontos, para que serve, aí tem a vírgula, e aí você vai criando o seu texto. Exato. Então, amados, ficamos por aqui, né? Fala a pontuação dentro do texto, uma que você já sabe, né? Que não pode usar vírgula entre o sujeito e o verbo, isso você já sabe, não é mesmo? Sim. Então, aí vocês vão lembrando das outras. Vão caprichando aí, manda pra gente. Então, ficamos por aqui até daqui a pouco com a nossa revisão. Tchau.